Professor Blanco, nós estamos conversando um pouco sobre os 30 anos da Constituição Brasileira de 1988. Vamos celebrar no dia 5 de outubro os 30 anos. E é uma Constituição que tem um marco, como o senhor sabe, sob essa Constituição. Nós temos vivido, talvez, pelo menos no período republicano, os mais longos anos de normalidade institucional no Brasil. Uma Constituição mal compreendida, mal falada. O nosso querido e saudoso Roberto Campos dizia que os constituintes tinham propósitos mais elevados, né, talvez de desenhar uma gazela, mas acabaram parindo um camelo. Outros diziam que esta Constituição tem um problema, porque ela é de 88, fora de 89 nós já teríamos os ventos do liberalismo e da queda do Muro de Berlim. Em suma, o senhor conhece bem todo esse debate. O Brasil fez reformas, isso é um dado importante, a Constituição não ficou estagnada, hoje já são mais de 100 emendas, né? E muitas delas nesse âmbito de abertura, superação, por exemplo, do modelo estatizante, que também teve sua marca aqui em Portugal, né? A presença do Estado na economia, e outras mudanças também importantes foram realizadas ainda no seminário recém-realizado em Lisboa. Nós tivemos o secretário de Política Econômica, Mansueto, falando da necessidade da PEC, chamada Emenda Constitucional do Teto. Em suma, muitas mudanças foram feitas. Também se diz que o Estado Social brasileiro não cabe no PIB. Esse é um debate também muito presente no nosso sistema. A necessidade de reforma tributária. Em suma, aí é uma paleta de assuntos que nós poderíamos conversar. Gostaria que o senhor abordasse um pouco a sua visão sobre a Constituição de 88, a sua experiência, uma vez que o senhor tem vivido momentos muito marcantes da vida institucional brasileira. Gostaria que desse essa visão olhando de fora. O senhor que acompanha o Brasil, gosta do Brasil, sofre com as coisas do Brasil. Não raro o senhor me liga para dizer o que está acontecendo e acompanha a vida política do Brasil. Às vezes está mais informado do que eu. Mas, em suma, então eu gostaria que desse essa visão sobre essa nossa experiência, que é extremamente rica, naqueles pontos que julgar mais relevantes. Muito bem. Isto será um prazer estar aqui consigo e é um prazer também que tenhamos terminado mais uma vez com grande êxito estes nossos congressos de Direito Constitucional feitos em Lisboa. Eu dividiria as questões relacionadas com a Constituição de 88 em essencialmente duas áreas. Uma área política e institucional e uma área económico-social. Na área político-institucional, a Constituição tem pelo menos uma virtualidade. É que, desde 88 até 2018, a Constituição, no fundo, presidiu a uma pluralidade de crises sucessivas, algumas delas extraordinariamente graves, em que poucos foram os presidentes que completaram integralmente 2 mandatos. Lembro-me do presidente Fernando Henrique e do presidente Lula, enfim, depois o presidente Dilma Rousseff completou 1 mandato, mas de resto houve efetivamente um processo de impeachment, uma liderança transitória, vários presidentes interinos e de facto houve uma sucessão de crises, mas a parte talvez que eu faça relevar com mais cuidado é o facto de essas crises se terem resolvido dentro da institucionalidade. Portanto, independentemente de muitas vezes as Forças Armadas fazerem sentir a sua presença, como sucedeu há dias, o facto é que as Forças Armadas não têm cumprido, digamos, a sua missão institucional e todas as crises se resolveram na observância daquilo que se chamam as regras do jogo. A Constituição tem um conjunto de regras do jogo, entre as quais o impeachment faz parte delas, inclusivamente, e efetivamente, mesmo com o impeachment ou com o facto de um presidente não ter podido desenvolver as suas funções porque morreu em funções, seguiu-se efetivamente o procedimento.
portanto, podemos dizer que, em termos gerais, a Constituição, que é uma moldura do Estado de Direito, cumpriu-se no Brasil. A Constituição de 1988 cumpriu-se como Constituição informadora do Estado de Direito, sob o ponto de vista político. E mesmo sob o ponto de vista, enfim, judiciário, onde eu e o Ministro temos algumas diferenças de opinião, eu não posso deixar de relevar pelo menos um facto. É que, até com alguma diferença em relação a Portugal, no Brasil, situações críticas que ocorreram com o Mensalão e agora com a Operação Lava Jato, em que de facto os juízes assumiram um protagonismo particularmente importante no combate à corrupção instalada no epicentro do Estado, eventualmente sem paralelo na história do país, toda essa questão foi sendo resolvida através da via judicial, através das vias recursais, e de facto aquilo que aconteceu, inclusivamente ontem, não é, com o julgamento do habeas corpus, seguiu no fundo uma tramitação normal. E obviamente que eu não vou ocultar, digamos, o meu entusiasmo pela Operação Lava Jato, que eu acho que foi fundamental para acabar com um quadro de impunidade que existia no Brasil e que infelizmente em Portugal eu tenho mais reservas relativamente a uma situação semelhante. No Brasil os magistrados conseguiram separar processos e conseguiram punir responsáveis. Em Portugal, a lógica do Ministério Público e dos magistrados foi diferente. Há um processo gravíssimo que envolve acusações de corrupção ao anterior Primeiro-Ministro e, digamos, a um banqueiro particularmente relevante, e o processo arrasta-se sem destino porque se criou um mega processo e não se separam os processos. E há vários processos autónomos dentro desse mega processo. E, portanto, o país não vê, de alguma forma, a justiça ser feita tão celermente no Brasil. Aliás, eu diria que uma coisa que sempre me impressionou no Brasil foi, a nível, sobretudo, dos juízes e dos procuradores, uma alta especialização. São pessoas que têm mestrados, que têm doutorados, e, portanto, há uma lógica de aperfeiçoamento e também alguma modernidade a nível de mecanismos de investigação. E, portanto, aquilo que é importante, o que eu diria, é que a via judicial atuou e eu acho que está, inclusivamente, a fazer história no Brasil. A propósito disso, apenas para ajudar no desenvolvimento do raciocínio, e depois o senhor pode retomar, o nosso colega e amigo Paco Balaguer, Balaguer Callejon, da Espanha, ele revela essa admiração também em relação ao Brasil. Dizendo que muitas coisas que o Brasil já fez, e ele se referia ao mensalão, por exemplo, colocar o que equivaleria quase que a um primeiro-ministro, o José Dirceu, no banco de réus, ele não poderia conceber isso na Espanha, falando, portanto, da realidade espanhola. E aí falava dos conflitos que houve na Espanha envolvendo juízes e conflitos envolvendo também as investigações de partidos políticos. Não, concordo inteiramente, porque inclusive em Espanha há vários casos que assolam o partido, quer o Partido Socialista, quer o Partido Popular, e de facto raras são as pessoas que têm sido responsabilizadas. Mesmo genro do rei de Espanha, que já foi objeto de um processo judicial, não houve ainda consequências, não é? Em Portugal, mesmo os processos que tiveram maior dianteiro e maior envolvimento, até nesse aspecto eu sou um crítico do Ministério Público, mas aí tenho que fazer uma menção especial, que foi um processo face oculta, em que se foi julgada finalmente em primeira instância uma série de políticos que estavam envolvidos numa teia de corrupção e favores, não é? Mesmo assim aguardamos ainda o julgamento em segunda instância e muitos dos réus estão soltos, não é? Mas mesmo assim conseguiu, é a primeira vez que eu vejo, de facto, réus políticos a serem condenados, pelo menos em primeira instância. Houve o caso de um ou outro autarca, mas quer dizer, os autarcas são peças menores quando se tem em causa, sobretudo, figuras governamentais. Portanto, no Brasil, as coisas estão-se a mover muito mais rapidamente e há certos juizados que são particularmente eficazes. Não sei se há uma influência americana e são métodos de investigação colorinho branco muito difíceis, hoje em dia essenciais, porque a democracia, de facto, deve-se defender da corrupção, que é algo que corrói a sua alma, não é? E aquilo que no Brasil se está a fazer é, a nível, sobretudo, dos juízes,
é, efetivamente, acelerar estes processos de responsabilidade. Portanto, eu diria que no campo, né, portanto, da responsabilidade, o Brasil, a Constituição, tem funcionado razoavelmente bem. Já no campo do sistema político, e esse é um ponto que eu tenho em comum também com o ministro Gilmar Mendes, que é uma preocupação sobre o funcionamento da boa governance dos sistemas políticos. Efetivamente, um dos problemas que o Brasil tem a nível do presidencialismo de coalizão é o facto de, havendo um problema que envolva o Presidente ou membros do Executivo, não haver a possibilidade de responsabilização política. Quando há algo de grave, tem que se ir a utilizar instrumentos extremos como o impeachment. E, portanto, eu que inicialmente sempre tive uma lógica um pouco mais presidencialista nos países da América Latina, nos países das Américas em geral, concordo que no Brasil eventualmente se ganharia em ter um mecanismo qualquer de responsabilização de um governo autónomo do Presidente relativamente ao Parlamento. E por isso o sistema semipresidencialista à francesa, não à portuguesa seguramente, mas à francesa, portanto com pendor e reforço do Presidente da República, seria eventualmente algo que deveria ser debatido. Porque teríamos um Presidente como um moderador, embora com influência no Executivo, mas um Primeiro-Ministro autónomo que teria alguma responsabilização face ao Parlamento. E, portanto, havendo uma crise relativamente grave, sob o ponto de vista político, ela pode ser resolvida na relação governo-parlamento, eventualmente com a substituição do governo, através de uma moção de censura construtiva alemã, sem ter que se utilizar mecanismos extremos e dramáticos e traumáticos, como é o caso do impeachment. O que não quer dizer que aquele que ocorreu, no meu entender, não tenha tido plena razão. Sim. Mas isso é uma opinião subjetiva. Portanto, eu direi que as instituições têm funcionado, direi todavia que valeria a pena discutir-se com calma, enfim, talvez depois do processo eleitoral, discutir-se precisamente reformas naquilo que é a mecânica ou a arquitetura do sistema político. Mas embora entre um presidencialismo e um semipresidencialismo. Eu acho que o parlamentarismo no Brasil seria algo muito difícil. Claro que um semipresidencialismo no Brasil seria impossível sem uma reforma prévia do sistema eleitoral, de modo a reduzir drasticamente o número de partidos políticos, sob pena de termos um parlamento ingovernável e um governo dependente de vicissitudes parlamentares. Essa já é uma realidade hoje. É uma realidade hoje. Essa já é uma realidade hoje. Nós temos 28 partidos em funcionamento no Congresso Nacional, dos quais 18 compõem a base do governo. Se nós olharmos os jornais dos 2 últimos dias, nós vamos ver que, por conta desses balanços agora relacionados com as próprias eleições e negociações, vetos importantes, por exemplo, do presidente da República caíram no Congresso Nacional, com repercussões significativas sobre as finanças públicas, benefícios de refis e de financiamento do sistema e tudo mais. Então, no fundo, além do mau funcionamento, às vezes, geral do sistema, nós temos também essas questões tópicas, vamos chamar assim, essas infecções oportunistas, né, porque não há um contrato de coalizão, na verdade é um agregado de compromissos mais ou menos não precisos, né, e que levam realmente a situações muito extremas. Mas nós temos discutido isso, o professor Manuel, eu, o senhor e outros colegas temos discutido isso na ideia de um semipresidencialismo, claro, com adaptações. Nós temos o problema do Senado, que é muito consolidado entre nós, né? Portanto, isso não é incompatível. Não, isto não é incompatível. A França tem isto. E é possível discutir, e nós temos até a promessa de desenvolvermos mais um artigo conjunto. Um artigo conjunto e, na verdade, talvez fazer estudos e seminários sobre essa temática, talvez no bojo também do nosso grupo de estudos. Né? Eu diria que, só para terminar a parte política e tentando abreviá-la, há uma questão, se me permite, que tem a ver com o Supremo Tribunal Federal, que o Ministro sabe que ano após ano eu digo, o Supremo Tribunal Federal é talvez um dos tribunais constitucionais mais poderosos do mundo. E o Supremo Tribunal Federal, durante algum tempo, em face dos equilíbrios institucionais com o Executivo e com o Legislativo, ganhou uma grande ascendência.
E houve uma altura que foi considerado um pouco como aqueles reis taumaturgos da Idade Média que impunham as mãos para curar Qualquer as feridas mal. e qualquer mal. E de facto o prestígio do STF atingiu um nível muito elevado, bem como do judiciário em geral. Eu, na altura, aquilo que me lembro de ter dito há 5 anos dos nossos encontros é que o STF, digamos, na sua atividade por vezes um pouco criativa, tocando quase todos os poderes do Estado, desde declarando a inconstitucionalidade de emendas constitucionais, o que na Europa é pouco comum, ou alterando comutações constitucionais, como na União Homoafetiva e outras disposições da Constituição, ou com as súmulas vinculantes, de que eu sou um adepto na medida em que não inovem, porque uniformizam a jurisprudência, mas atuam como concorrente do legislativo até certo ponto, e com o efeito vinculante, portanto, das decisões das ADCs, tocando em todos os poderes, o Supremo Tribunal concentrou demasiado poder numa só mão. E a meu ver, deixou de ser the least dangerous branch. E aquilo que se verifica é que, numa situação em que as outras instituições são frágeis, o Supremo Tribunal a tomou em si própria, talvez em função das insuficiências alheias, um poder moderador. E esse poder moderador, com o impeachment e depois do impeachment, transformou quase em protagonista político. E eu sempre achei que, quando o Supremo passasse a ter o maior protagonismo político, iria ser criticado como os outros poderes. Sim. Portanto, coloca-se ao mesmo nível de agente político. E neste momento eu confesso que a controvérsia política atingiu o Supremo, quer dizer, atingiu outras instituições, mas finalmente também atingiu o Supremo. Como era de se prever, né? Como era de se prever. E pergunto-me próprio se os próprios poderes e competências do Supremo não deveriam ser repensadas em emenda constitucional, desde que o próprio Supremo não declare a inconstitucionalidade por violação de cláusula pétrea. Por exemplo, as competências criminais do Supremo, o foro privilegiado no Supremo e não no Tribunal Superior de Justiça, se deveria de alguma forma continuar. E também a questão do ativismo, quer dizer, há sentenças, por exemplo, também impressionado as sentenças do Ministro Barroso, que são sentenças muito criativas e que no fundo muitas vezes são supletivas do legislador. Até onde é que uma situação destas se coaduna com a separação de poderes? E portanto, talvez, para lá do self-restraint que podemos sempre falar, se não valeria a pena redefinir talvez algumas das competências do Supremo, enfim, fora do quadro estricto do controle cassatório da constitucionalidade. Enfim, não é nenhuma provocação, mas sabe que eu falo disto há muito tempo. Nós já vivemos um pouco essa realidade e aqui ou acolá já temos tido alguma refrega. Não faz muito, como sabe, nós tivemos uma decisão de suspender o presidente do Senado por decisão liminar de um dos nossos colegas, em razão de ele estar na linha sucessória e de ter contra si uma denúncia recebida. Então se fez a aplicação da cláusula que existe na Constituição em relação ao presidente da República. Se ele tiver uma denúncia recebida, ele não pode continuar no cargo, e se diz também isto vale para seus substitutos. Claro. E se entendeu então que este senador deveria ser destituído. E a reação do Congresso foi, inicialmente, exigir uma decisão coletiva, colegiada do Supremo. E essa decisão não veio e o Senado acabou por não cumprir a decisão. Portanto, o Supremo teve que refazer essa decisão. E o outro caso célebre, há outros casos, mas é o da vaquejada, em que houve uma lei do Ceará que foi declarada inconstitucional pelo Supremo, que tentava regular esse esporte que envolve animais e uma prática que é muito corrente, inclusive culturalmente muito desenvolvida, e o Supremo derrubou, declarou inconstitucional. E a reação veio do Congresso, aprovou uma emenda constitucional dizendo vaquejada é esporte. É importante isso, o Congresso passou a ser menos tímido. Isso, em alguns casos, portanto, nós temos esse tipo de reação. É um diálogo institucional um tanto quanto heterodoxo, não é? Mas pode isso ser o princípio de algo. Um outro ponto, professor, talvez o último, é claro, catálogo de direitos nós temos mais ou menos o mesmo sistema, mas uma das acusações, até acusação no sentido crítico, não é? Que se fez a Constituição de 88, é que ela seguia muito o catálogo, vamos chamar assim,
do professor Canutilho, ou pelo menos a inspiração Canutilho e Vital Moreira, da Constituição dirigente. Eu me lembro depois que, visitando o Coimbra, certa feita, o professor Lênio Streck fez uma pergunta ao professor Canutilho sobre a Constituição dirigente, em que o professor Canutilho respondeu, naquele bom sotaque português, a Constituição dirigente morreu, não é? E provocando uma viuvez enorme no Brasil. Mas o fato aqui é a Constituição dirigente. Quer dizer, o modelo inicial passava por uma ideia de uma Constituição dirigente. A Constituição continua muito enfática nos direitos fundamentais, também nos direitos sociais, e temos aqui espaços, contextos em que esse modelo da Constituição dirigente ainda é muito aplicado. Temos debatido isso, por exemplo, no âmbito da saúde, claro, objeto de nossas pesquisas, mas o que pensa sobre isso? Bom, Ministro, eu em relação à Constituição, quer portuguesa, quer brasileira, as duas, acho que cometeram um erro que foi, no fundo, constitucionalizar políticas públicas. As políticas públicas não devem ser constitucionalizadas. Podemos constitucionalizar direitos sociais, mas deixar, no fundo, a densificação desses mesmos direitos para a lei ordinária no quadro das políticas públicas que democraticamente devem ser, digamos, desenvolvidas pelos partidos que ganharem as eleições. E isso é um problema que não é apenas brasileiro, é também português. O próprio professor Canutilho, em últimos escritos, constitucionalizou aquilo que criticou o excesso de constitucionalização de detalhes de política pública sobre educação e sobre saúde, por exemplo. E eu, nesse aspecto, concordo com ele. Acho que deve haver direitos sociais, mas não uma concretização ou uma pormenorização. O que significa que esses direitos não podem ser eliminados, porque têm um defeso de aplicação direta, mas o seu encorpamento deriva necessariamente de liberdade conformadora do legislador. A própria crise econômica e financeira, porque Portugal passou, colocou essa questão em xeque, não é? E eu acho que a Constituição brasileira foi ainda mais longe do que a Constituição portuguesa e fez grandes promessas. O problema é que, constitucionalizando tudo, criou expectativas, não é, de que se criaria um Estado prestacional, multidigitado, irradiador, que de alguma forma iria transformar a sociedade. E realmente houve transformações. Eu não acho que a Constituição brasileira, apesar de ser muito detalhada, seja uma Constituição dirigente, tal como foi editada pelo Constituinte. Eu acho que o Judiciário comum a transformou numa Constituição dirigente com base em doutrinas que hoje em dia estão um pouco em queda, como é o neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo teve uma influência muito importante no Judiciário comum. E, portanto, atividades de natureza prestacional a nível da saúde e da educação foram tomadas em mão do Judiciário, que, a meu ver, desorganizou aquilo que é um sistema coerente de saúde, ou um sistema coerente de segurança social, ou um sistema coerente de educação. Mas, sobretudo, a saúde foi ontem claramente até demonstrada pelo desembargador Gebran Neto, que, digamos, as despesas com a saúde saíram fora de controle. E esta situação, eu não sei se resolve com uma reforma política ou legislativa, dado que os próprios tribunais podem julgar a inconstitucionalidade do processo, mas eu um dia, até a brincar disso ao Ministro Gilmar, se um dia a questão não terá de ser resolvida com uma súmula vinculante, com um efeito vinculante, que de alguma forma discipline esta mesma situação, porque os custos financeiros de uma má gestão do sistema de saúde, excessivamente generoso, mas muito desigualitário, neste momento são um problema. Os recursos são escassos e há que racionalizar os recursos. E o tema deste Congresso é precisamente o impacto da nova economia. Quem ficar para trás, quem não conseguir pôr termo a um certo despesismo, que neste caso tem um selo importante do Judiciário, numa jurisprudência emotiva, ficará para trás. E, portanto, há que repensar também, dentro do próprio Judiciário, entre a cúpula e as bases, como é que, digamos, a judicialização de certas políticas prestacionais poderá ser reequacionada. Obviamente que eu defenderia uma Constituição muito mais enxuta do que aquela que existe. Mas, dentro daquela que existe, o ideal era que o Judiciário reassumisse um papel diferente daquele que tem tido. Eu tenho dito que, mesmo no campo da saúde, nós deveríamos, talvez, ler esse conjunto de garantias com um perfil de garantias institucionais, de modo que o legislador pudesse
fazer complementações. Recentemente nós tivemos uma decisão que já se arrastava por muito tempo a propósito da cooperação entre o sistema privado de seguros e o sistema público. São aqueles, por exemplo, utentes do serviço privado de saúde que são atendidos no serviço público. Nós já temos isso em Portugal. E com êxito. E eles, portanto, deveriam ressarcir. E os sistemas, em geral, privados dizem não, porque como a Constituição garante o atendimento universal, não há que fazer distinção. E veja, isso não faz sentido. Né? E o tribunal acabou agora por referendar uma lei que já tem mais de 10 anos, talvez 15 anos, que manda que as empresas de seguro paguem, façam o ressarcimento nesses casos. Às vezes acidentes que ocorrem e que as pessoas são atendidas no sistema público de saúde. Em suma, me parece que nós vamos ter que fazer realmente um adornamento, né, para começar a pensar realmente num sistema. É interessante a sua proposta sobre súmula, porque quando presidente do Supremo, eu fiz uma grande audiência pública para discutir a questão da saúde. E uma proposta de súmula veio de ninguém mais, ninguém menos do que do professor Jatene, o grande cirurgião responsável pelos transplantes, pelo sucesso dos transplantes em São Paulo, que dizia é preciso que a administração não seja obrigada, a não ser que ela tenha se negado. Claro. E ele sugeria uma súmula para o Supremo para evitar esse atendimento geral. Em suma, são muitos temas, professor. Eu acho que realmente poderíamos aqui conversar horas a fio sobre essa temática, que já vimos, de certa forma, conversando há muito, mas a ideia era realmente fazer um registro para esses 30 anos da Constituição, dizendo das preocupações, e gostaria de ouvir